Oficialmente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um grande desafio, né, para mim hoje, por depois de assistir ilustres colegas aí, compartilhar um pouco da agenda de pesquisa desse Luiz Pinheiro, do que ele tem feito e contar um pouco da trajetória. E só para quem está chegando a primeira vez, eu imagino que vocês estejam vendo a tela 1 com os quadradinhos verdes e azul, certo? Perfeito. Isso. Só para quem está chegando hoje, isso aqui é uma reunião que a gente faz mensalmente. Foi uma ideia que surgiu em conversas com a professora Daniele, nossa coordenadora adjunta do PPGA, sobre conhecer um pouco dos nossos professores do PPGA, conhecer um pouco dos nossos professores da Escola Business School e conhecer um pouco dos professores da Universidade Positivo, onde cada professor aqui apresenta a sua agenda, a sua proposta, e recebe feedbacks, recebe dicas e também orientações e, quem sabe, um network. Então, hoje estava marcado para o professor Viseu, ele iria apresentar a sua agenda de pesquisa, mas ele está em Campo Mourão, num evento presencial lá, e daí eu falei, então tudo bem, a gente deixa você para 22, e eu fiquei responsável de compartilhar um pouco das nossas propostas e agendas de pesquisa. No dia 26, a gente pretende fazer uma reunião interna, um fechamento, um follow-up, mas hoje seria, então, a apresentação da agenda de pesquisa de Luiz Pinheiro. Eu preparei aqui uma pequena apresentação para tentar nortear a nossa agenda. Deixa eu só ver se eu consigo. Imagino que vocês estejam vendo, certo? Certo. Legal. Então, um pouco de Luiz Pinheiro, um pouco de pesquisa, um pouco de trajetória e um pouco do que eu gostaria de fazer nos próximos 2, 4 anos no PPGA ou na pós-graduação estricto sensu da universidade. A gente sempre começa, né, e eu me inspirei muito nos meus colegas que apresentaram anteriormente, contando um pouco da trajetória, né? Então, é de conhecimento de todos que eu sou um pesquisador muito júnior, muito jovem, então a gente conta um pouco da nossa trajetória, conta também a nossa agenda de pesquisa, o que nós estamos fazendo e deixa aqui sugestões futuras ou proposições. Para quem me conhece, eu tenho acompanhado o nosso trabalho, né? Eu sou formado em administração, eu tenho uma trajetória na área de administração, passando por instituições aí distintas de tamanho, de porte, de nota também. E é muito interessante que a minha trajetória, ela sempre busca esclarecer ou tentar, assim, eu sempre quero mais, né? Eu acho que isso que é um pouco do que eu tenho buscado na minha trajetória e na minha formação nos últimos tempos. Então, eu vou contar um pouco dessa história e também chego aqui em 2021, que é quando eu consigo o edital de credenciamento no PPGA como professor assistente, e essa agenda ela não termina hoje, né? Então, eu confesso que a minha esposa está bem preocupada que eu tenho falado muito sobre o pós-doc. Então, eu vou compartilhar um pouco da minha agenda, mas ela é uma agenda aberta e, quem sabe, ela pode mudar a qualquer instante. Para quem me conhece, em 2009 eu entro na graduação em administração, né? Só contando um pouco da historinha em alguns minutos. Eu sou um falurbiano. Falurb é uma faculdade na cidade de Marechal Cândido Rondon. Acredito aqui que a professora Thalita está nos ouvindo, direto de Marechal Rondon, que acompanha um pouco da minha história lá também naquela cidade. Então, eu venho dessa trajetória tentando ser mais acadêmico ou ser mais pesquisador desde a graduação, né? Então, em 2011, nós viemos para Curitiba. Esse aqui é o meu colega Renor, meu colega Tex, meu professor Aleixo, orientador de TCC, onde a gente tinha uma inquietação sobre pesquisa na área de sustentabilidade, né? Só que como eu era de TI, eu sou de TI, eu sempre levava para o lixo eletrônico, para reciclagem, entre outras coisas. Então, isso aqui é algumas fotos que eu trouxe para tentar contar uma história de onde veio esse Luiz Pinheiro, né? A gente olha muito hoje, mas nós temos uma história, nós temos um passado, e esse passado é muito interessante para nos refletir no futuro também.
Eu era um menino que tinha a chave da biblioteca, né? É uma faculdade muito pequena, que a gente conhecia quase todo mundo, e todos os sábados eu ia tentar ler o que era a prova ANPAD, né? Eu não sabia muito como funcionava isso. E é muito interessante que desde a graduação eu busquei a escrever alguma coisa, seja escrever para um congresso, seja escrever para uma revista de mercado, seja escrever qualquer coisa para compartilhar as nossas ideias. Na época era Renault, Tex e eu. Então, nós fizemos um trabalho na área de lixo eletrônico na cidade. É um projeto muito bacana, de 2011. E ontem até fui ler o meu primeiro artigo, eu diria assim, né? Ele está publicado nos anais da FIEP, que o meu primeiro congressinho, o meu primeiro evento foi sobre ODS aqui em Curitiba, na FIEP. E eu nem imaginava que a organizadora da época seria minha colega de mestrado, a Priscila da Paz Vieira. Mas na graduação a gente fala muito, né, sobre o aluno que tem que fazer pesquisa, tem que fazer algum tipo de trabalho. E na época a gente conseguiu juntos, né, escrever 3 textos, textos de graduação, obviamente, mas 3 textos que começaram um pouco da minha trajetória na graduação como um pesquisador super mega júnior. Quando eu saí de Marechal Rondon, venho para Curitiba, né? Então, meu sonho era fazer mestrado, e aqui começa a minha história com o professor Rosa, né? O professor Rosa foi um grande inspirador desde o meu início na trajetória acadêmica, mas também queria deixar o professor Fábio Kuribara, esse japonês aqui, me ensinou a lecionar, né? Eu entrei na primeira sala de aula com o Fábio, ele que me levou para a sala de aula, e o Rodrigo foi o primeiro professor que me ensinou a escrever um referencial teórico, porque na faculdade que eu estudava, na época, a gente não sabia nem como escrever uma revisão da literatura. Então, o meu mestrado também foi na Universidade Federal, foi muito bacana, eu acho que foi uma experiência muito grande na área de pesquisa. A gente tinha um cantinho lá onde nós ficávamos das 8 às 21, não sei se o Rodrigo lembra, mas a gente fez muita pesquisa, muito network, e em 2014 foi minha primeira visita na Universidade Positivo, naquele evento do Frank Gills, super organizado pelos professores da casa. Então foi muito legal essa parte. E eu lembrei aqui que eu conheci também o professor Edson Guarido, o professor Grêmio, o professor Samir, nessa época que me inspiraram muito. Mas também, né, a gente acreditava que eu precisava sair da UFPR e abrir os meus horizontes, né? Foi uma oportunidade muito grande que a gente conheceu o professor Yogesh, que é um dos meus mentores aí, e me ajudou muito. O pessoal eu falo que é o pessoal do Nordeste, né? O FRN, a Tayane Coelho é uma pessoa sensacional aqui da UFPR, o professor Hernani é um grande líder que me ensina. E essa foi a foto da minha banca, né? De defesa de mestrado, professora Márcia, professor Frega, professor Alexandre e professor Grêmio. Então, eu me preocupava muito, né, sobre qual vai ser esse Luiz pesquisador, né? Aonde que vai parar esse Luiz? E no mestrado, então, se o seu mestrando ou a sua mestranda dizer que não dá para escrever, eu tenho testemunha aqui na sala, o professor Rosa é nossa testemunha, que a gente conseguiu escrever 7 papers durante o mestrado, papers de mestrado, óbvio, mas a gente começou a ir para a comunidade do Enampad, começou a ir para o SEMEAD, começou a ir para o Altec, né? Nós participávamos aqui do grupo da professora Márcia, que é o grupo de pesquisa Monitec, o grupo de pesquisa da professora Andréa, criamos o Café e Teoria, que foi um negócio que nós montamos lá na UFPR. Então, eu acredito que naquela época a gente já tinha vocação para querer alguma coisa a mais ou algo a mais sobre pesquisa em administração. E eu sempre olho para essa foto, né? Foi quando o menino de Marechal vai para Paulista. Acho que isso é muito interessante. Eu fiz mestrado na Federal e queria fazer doutorado também na Federal, né? E o professor Rodrigo foi um grande mentor que falou: não, você merece ir para São Paulo, a gente consegue ir para São Paulo. E fomos fazer o doutorado, aplicamos para o doutorado na época em 2015, em 2016 conseguimos a aplicação. E o doutorado me trouxe, além de pesquisa, grandes amigos, né? Grandes amigas e grandes oportunidades de pessoas que hoje eu olho e me inspiro muito, né? Como pesquisadores, né? O professor Rosa tem me acompanhado, o professor Marcelo também foi meu colega de doutorado e a gente tem uma sorte muito grande de estar muito próximo. Professora Aline Barbosa, né, é uma excelente professora na área de higiene, tem uma bela discussão, entre outros professores
e a minha orientadora foi a professora Maria Alexandre, que eu participo do grupo de pesquisa dela, que é um grupo muito bom. Então, eu acredito que o doutorado abriu algumas portas e alguns horizontes para a gente fazer um pouco mais de pesquisa. Só que desde o doutorado eu já me preocupava sobre o intercâmbio, né? Quando eu fui aprovado no processo seletivo, na minha banca, o professor Meirelles falou: Luiz, você sabe que você vai ter que morar aqui, você vai ter que ir para o exterior, né? Então, o menino que não sabe falar inglês, que não sabe escrever inglês, vai ter que fazer um doutorado no exterior. Então, eu fui em 2016 para San Diego, a gente conseguiu passar um texto lá e eu conheci, quer dizer, eu revi o professor Yogesh de novo. E em 2017 a gente foi para o AMSIS em Boston, e aí eu tive a oportunidade de conhecer o professor Marai Jansen por meio do professor Yogesh, e foi muito legal que os horizontes começaram a expandir, tanto a nível de pesquisa, tanto a nível de docência, e refletir sobre carreira de pesquisa e administração. E é muito bacana que o doutorado rendeu muitos frutos, né? Hoje eu não sou mais um quantitativo. Na época a gente era louco pela competição de escrever o máximo de artigos possíveis, mas não tinha a profundidade que hoje eu sou cobrado e reflito sobre, não é quantidade, mas sim a qualidade. Mas a gente na época conseguiu, está anexado na tese, né? Emplacar 18 papers em 4 anos durante o doutorado, que foi na tentativa de conhecer a comunidade brasileira, ser conhecido na comunidade brasileira, mas colocar o pé também no exterior. Então, um dos eventos que eu mais gosto é o evento AMSIS, né, que é sobre sistemas de informação, mas também participamos com a professora Márcia, na época aqui do CR3, que está acontecendo aí em Curitiba. Enfim, e a gente na época falou não só congresso interessa, mas também eu fui conhecer as revistas, né? Não revistas A1, que eu ainda não tenho um artigo A1, que é o grande sonho, mas conhecer as revistas mais simples ou revistas intermediárias de um doutorando, né? Conseguimos emplacar alguns textos, esse aqui junto com o professor Rosa, esse aqui junto com o professor Benedetto e o professor André, do Direito. Então, a gente teve uma trajetória no doutorado que nos permitiu conhecer um pouco a comunidade científica de congresso, de revista, e eu tive muita sorte de circular em instituições distintas nesse período, né? Eu era convidado na Mackenzie, eu fui convidado também na PUC de Londrina, eu fui convidado na Unicuritiba na época e também na UTFPR. Então, ver essas múltiplas instituições me trouxe assim uma experiência diferente sobre qual pesquisador Luiz Pinheiro eu poderia desenhar para 2021, 22, 23 e 24. E também, né, nem só de doutorado vive o homem, mas você tem que fazer um intercâmbio, e todos acompanharam aqui os mais próximos, que graças a um networking com o professor Yogesh Dwid, ele me indicou para fazer o estágio com o professor Marai Jansen na Universidade Tecnológica de Delft, na Holanda, e foi muito bacana que eu pude rever um grande amigo e um grande pesquisador, o professor Ricardo Mateus, que me ensinou a sair da quantidade, do quantitativo, e olhar mais para a qualidade, profundidade. E quando eu vou para o meu estágio fora, eu fico 50 dias, que eu falo que foi 2 meses, mas deu certo de ser dezembro, janeiro e um pouco de fevereiro, por isso 2020/21. Mas aqui eu não fui para a quantidade, a gente conseguiu emplacar um paper, mas foi um paper muito interessante, que é um dos papers que hoje eu tenho mais orgulho, que eu escrevi junto com o professor Jansen, com o Ricardo e com a minha orientadora. Mas a Holanda ensina muita coisa para nós, né? Essa é a vista maravilhosa que eu tinha todos os dias, né? Um dia só deu sol e esse dia que eu tirei essa foto, eu conheci um pouco sobre a Indonésia, né? A minha colega me ensinou muito sobre como que é fazer pesquisa lá no país dela. E sempre tem um QG, né? Sempre tem um cantinho que você está escrevendo as suas coisas, e dois brasileiros que estavam lá na TU na época, o Fernando Kleiman e o Ricardo Mateus, também a gente merece um chopinho. Então, aprendi muito no estágio do exterior, e isso é uma das coisas que sempre eu tenho refletido sobre a carreira de pesquisador e sobre um pouco da agenda que eu vou falar no segundo momento. Então, nesses primeiros minutos, eu queria contar um pouco da história, né?
um pouco da trajetória, para daí eu conseguir entrar na agenda de pesquisa, que é o objetivo deste fórum. Professor, você só trabalha, né? Você só estuda, você só pesquisa, né? Essa pergunta os nossos alunos de graduação sempre fazem. E é muito interessante que eu tive uma sorte também de ter uma carreira híbrida, que é sempre ter um pé na pesquisa, por mais que eu seja um pesquisador júnior, estou aprendendo muito, mas também na gestão, né? A universidade, ela precisa de ensino, pesquisa e extensão, né? Mas eu tenho visto um quarto item aí, que é a gestão, e eu tive muita sorte também de ter uma trajetória na área de gestão, começando como um técnico, né? Para quem conhece Nova Santa Rosa, no interior do Paraná, existia uma empresa chamada NSRnet, que eu trabalhei lá, e lá foi a minha inspiração na parte de tecnologia da informação. Um grande professor, Adalto Ram, que me ensinou, e é um dos caras que eu admiro muito. Na sequência, eu passei por outras empresas, né, como Virtual Informática, Universo Informática, que fazem parte do Grupo Ultra, né, o Grupo Ultra Sistemas, liderado pelo Luciano Cremonese e pelo Luiz Miller, foi o que me deu uma experiência, né, na época eu fazia o bacharelado em administração, então, ser um analista de suporte de sistemas me puxou mais para TI, né? Então, por isso que eu sou um pesquisador hoje que me posiciono na área de TI ou de ADI no Brasil, e por conta dessa experiência prática. Quando eu venho para Curitiba, né? Eu trabalhei em 2013 até na virada entrar no mestrado na Transdata, que hoje é uma empresa chamada Gestran, onde também eu atuei com análise de suporte de sistemas. E tive muita sorte de, em 2017, ser convocado pela professora Roberta Galon, professor Renato Dutra e outros colegas, né, que eu consegui entrar na Universidade Positivo na área de educação à distância, né? Então, chego em 17 na UP, na área de educação à distância. Em sequência, o professor Carlos Longo me leva para um setor chamado Aqua, que era uma área de inteligência. Esse setor era pequeno, era eu e o Cadu, né, duas pessoas, mas daí eu consegui ter essa trajetória também não só de pesquisador, de doutorando, mestrando, mas também uma trajetória sempre na gestão e sempre subindo de analista para coordenador, e é uma das coisas que eu tenho me inspirado, e hoje eu estou na Business School, junto com colegas sensacionais aí, fazendo a coordenação dessa escola. Então, essa carreira híbrida me levou a refletir muito sobre quem é o Luiz Pinheiro pesquisador, né? Então, eu passei por muitas coisas, eu atuei em muitas frentes e eu tenho refletido sobre isso, né? Eu começo em 2009 falando sobre, eu nem imaginava sustentabilidade, né? Eu referenciava Barbieri quando eu nem imaginava quem seria Barbieri, em 2009. Então, eu venho fazer uma dissertação, né, sobre a área de adoção de TI ou de nota eletrônica. Escrevemos uma tese sobre nuvem, que foi muito interessante, mas hoje a minha agenda de pesquisa ela precisa avançar, ela não pode, na área de tecnologia da informação, você tem que ser o futuro, né, prever o futuro. Então, hoje eu tenho desenhado uma proposta de agenda de pesquisa na área de startups, na área de transformação digital e, quem saiba, o grande desafio da inteligência artificial. Então, em alguns minutos, né, mudando de área agora, qual é a agenda de pesquisa de Luiz Pinheiro? Então, eu tenho alguns textos na área de TI, e essa área de TI eu chamo de digital, né, que é um pouco do que os professores estão falando lá fora, e esse digital está passando por uma transformação muito grande. Então, nós temos alguns textos, eu não vou abrir eles aqui, mas deixo o link do ResearchGate, quem quiser, é full, né, vocês podem abrir esses textos e conferir. E qual é a comunidade de Luiz Pinheiro, né? Isso é muito interessante. Então, o primeiro caminho que eu penso é ir para o NumPy. Eu acho que qualquer pesquisa no Brasil, ela precisa ser testada e ser compartilhada no NumPy ou no ENAD ou nos congressos nacionais. Mas você não pode perder também um olho do internacional, né? Então, diferentemente da minha área não ser outra área, eu foco na área de sistemas de informação, que é o AMSIS, ICES, esses, né? Na área de governo é o DDO, e nós conseguimos emplacar um capítulo de livro na Elsevier, que é muito interessante, e hoje é uma dos textos que mais me citam aí no ResearchGate. Então, essa agenda, ela está azul, porque ela já tem papers, ela já está sustentada, e é uma agenda que eu pretendo trabalhar no futuro também. Mas um pesquisador precisa ter o forninho, né? Qual é os pães que estão no seu forninho, né? Então, eu estou seguindo com o texto da tese, a gente tem um texto da tese para submeter no final do mês próximo, né, com a minha orientadora,
E eu tenho outras pesquisas em paralelo nessa agenda de transformação digital. Mas o público-alvo aqui ele deixa de ser congressos, e o meu maior desafio hoje como pesquisador está sendo ir para journal, né? Eu nunca publiquei num journal tão relevante assim, ou de alto fator de impacto. Então, isso é a minha mira, por isso que é o meu alvo. Eu gostaria de que, quem saiba, o ano que vem, eu possa falar com propriedade para vocês que eu já esteja circulando nesses journals aqui. A gente precisa sonhar, né? Sonhar é de graça, então o meu sonho, né, como pesquisador não é a Nature, mas seria esses periódicos que são os mais relevantes da minha área de tecnologia, negócios e startups. Mas a gente já está emplacando aqui um capítulo de livro, estou trabalhando com o professor Ricardo, então tem algumas coisas no forninho que já poderão ser publicadas futuramente. A primeira frente, ela é TI, né? Por isso que eu chamo de digital, e a segunda frente, ela é sobre startups, né? E negócios, né? Eu estou numa escola de negócios, eu preciso falar sobre negócios. E a agenda de startup tem sido florescida, né? Por meio do... Minha inspiração é o professor Tumeleiro, o meu cunhado Lucas também, que me ensinou o que é uma startup, entre outros professores. E eu tive uma sorte muito grande de ter a Eunice como a minha orientanda, e a gente tem alguns trabalhos no Forninho Futuro, né? Que é estudar a diversidade, a equidade, a inclusão nas startups. Então, é uma das agendas que eu tenho muito interesse, mas também eu tenho agendas com a professora Mariucci, a gente fez um trabalho muito legal sobre a logomarca da Business School, eu tenho um trabalho com a professora Cleia, a professora Vargas e a professora Fernanda, que já está no Enangrade, eu acredito nesse trabalho que a gente pode levar ele para cima. Tenho trabalho com o professor Rosa, com o professor Yuri, tenho muitos trabalhos em paralelos nessa agenda que já estão prevendo um forninho para 2022 que eu gostaria de trabalhar. Só que eu percebi que os pesquisadores no Brasil, eles não circulam, né? Não sei, na minha área, pelo menos, existe uma diferença muito grande sobre teoria e prática. E o meu posicionamento como pesquisador é um pesquisador aplicado, é um pesquisador que entrega para o mercado, é um pesquisador, ele não tem necessariamente tanta profundidade teórica, né? E daí eu comecei a participar como voluntário, né, das reuniões da prefeitura aqui da cidade, toda segunda-feira, e o meu trabalho voluntariado tem sido entender o ecossistema de startups de Curitiba, num grupo voluntário aqui liderado pelo professor Zac e pelo professor Deda Morgana, entre outros colegas que eu tenho aprendido muito. E eu fui ler, né? Eu acredito que um professor, ele termina o doutorado e para de ler, né? Eu fiquei refletindo sobre isso, né? Não preciso ler mais nada. Me parece que você vai ficar um pouco desatualizado, né? E eu comecei a ler livros, né? Inspirado no professor Pio. É possível ler um livro por mês, se você ler 10 páginas por dia, né? Então, eu comecei a mudar a minha agenda de leitura para tentar entender as startups e entender essas novas empresas que estão surgindo no mercado, visto que eu pretendo ter uma agenda de pesquisa nisso. E o livro mais transformador foi Os Melhores Livros de Negócio. Então, tudo que eu aprendi na graduação, no mestrado, doutorado, esse livro aqui me ensinou em um mês, né? Eu li um livro da Netflix que é muito interessante, e a Erin é uma professora de uma escola de negócios de excelência, então ela é pesquisadora e tem uma tese sensacional, e fui investigando, né? Esse é o livro de novembro/dezembro, vocês vão ver eu circulando com ele, que é entender também a braço direito do Zuckerberg e também entender como que foi o Instagram. Então, eu estou de olho nessas startups, não só na teoria, mas eu quero entender na prática, né? O que tem por trás? E eu acho que, como pesquisador, é um dos desafios que nós temos que fazer, principalmente se eu me posiciono na área de ADI, que é uma área aplicada, mas essas reflexões aplicadas precisam também ter aí o seu embasamento de mercado. Então, eu falei sobre a minha agenda, então eu tenho uma agenda na área de TI, né, digital, eu tenho uma agenda na área de startup, que é muito nova, e hoje eu só tenho a Eunice trabalhando nisso, e provavelmente terei mestrando os futuros, mas surgiu uma terceira agenda, que é uma agenda que ninguém explica, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, sobre inteligência artificial. E sim, eu consigo ler 2 livros ao mesmo tempo, até para aprender o inglês. Eu estou lendo esse livro sobre competir na era da inteligência artificial e me despertou a
buscar 3 mestrandos ou 2 mestrandos, que é uma dos meus desafios de captação aí, e se tiver alguém interessado em fazer mestrado comigo, eu gostaria de trazê-los para falar sobre inteligência artificial. Ontem, conversando com o professor Tumeleiro, ele já me fez um convite de uma agenda muito bacana, de um texto muito bacana que a gente vai começar a trabalhar em 22, mas eu gostaria de ter também mestrandos ou mestrandas interessados em inteligência artificial e com certeza eu vou tentar submeter uma iniciação científica nesse sentido. Então, essa é a agenda mais nova, é a agenda que eu ainda estou começando a descobrir, mas provavelmente essa seja a minha agenda de futuro, além de startups. Como pesquisador precisa ter rigor, né? Rigor é teoria. Tem teoria, Luiz, né? É a pergunta que a gente fazia lá em 2014. Então, só compartilhando com vocês, eu trabalho com as teorias organizacionais. A minha experiência é muito pequena, mas o que eu, assim, tenho propriedade que trabalhei com uma dissertação e uma tese é a teoria institucional, né? Eu gosto muito de usar ela, mas eu uso a vertente de Scott, os pilares, né? Eu aprendi com o professor Marayan em usar a teoria de difusão da inovação. Eu estou numa linha de inovação, então eu preciso usar uma teoria de inovação. Mas também não poderia deixar de falar que eu acho que eu sou um dos únicos caras no Brasil que usa a teoria de TI, né, a UTAUT, do Venkatesh. Então, são 3 vertentes teóricas que eu tenho puxado nas pesquisas que nós temos trabalhado em conjunto, mas sempre estou aberto para outras teorias, como as capacidades, é uma das coisas que eu tenho muito interesse, mas eu não tenho propriedade, acho que eu preciso estudar. Mas essas 3 vertentes eu tenho utilizado aí nas pesquisas recentemente. E quanto ao método, né? Então, eu sou um pesquisador híbrido, né? Eu circulo tanto em quali quanto quant, mas é um qualitativo mais objetivista, né? Eu olho o fenômeno como ele é e eu acho que futuramente, né, mais para frente, quando eu for um professor associado ou titular ou sênior, eu conseguirei entrar para outras vertentes como interpretativista. Hoje eu sou um pouco mais objetivista, com estudos de casos bem aplicados e um dos desafios que eu tenho trabalhado, e provavelmente vocês vão ver eu falando sobre isso, eu já estou testando sobre isso, é o uso de etnografia. Na área de quant, eu sou professor de quant, tive a sorte, né? Mas eu tenho inspirações que é o professor Bido, da Mackenzie, né? Então, eu tenho trabalhado muito também com dashboards, né? De levar o quant, traduzir o quant, né? Para que ele sirva para gestão, ele sirva para pesquisa e não, a gente não fique necessariamente discutindo o que é um R quadrado, o que é um p-value, mas sim o que esse gráfico representa para a tua pesquisa, para a tua empresa ou para o governo. Então, eu sou um pesquisador híbrido que tem trabalhado nessas frentes também. E uma das coisas que, quando eu fui fazer o credenciamento, foi muito interessante que a minha banca, para você ser credenciado como professor de PPG, de mestrado e doutorado, você precisa ter um alinhamento, né, da tua agenda de pesquisa com o lugar que você está trabalhando. Então, eu fui buscar qual é a área de concentração do programa, né? Na área de organização, gestão e sociedade, eu estou na linha hoje de inovação e estratégia, e é uma das coisas que eu tenho mais buscado todos os dias é o máximo estar alinhado a ela, né? Então, eu sempre tenho refletido sobre essa nossa agenda de pesquisa, ela está relacionada ou ela tem impacto na sociedade, ela tem impacto na gestão, ela tem impacto nas organizações, né? Então, é uma das coisas que tem dado certo nos lugares que eu tenho circulado, sempre ter um alinhamento com a área de concentração e com a minha linha de atuação no programa, que é na linha de estratégia e inovação, sendo um dos mais jovens aí dos pesquisadores de inovação, obviamente que a professora Dani, o professor Tumeleiro, são os nossos pesquisadores mais sêniores na área de inovação. Então, eu tenho buscado muito isso, não só de linha, mas também nas disciplinas que eu leciono, né? Nas disciplinas que eu tenho atuado na graduação e no mestrado e doutorado. Então, em azul foi as disciplinas que a gente já lecionou, mas em amarelo eu fiquei super feliz que a agenda do ano que vem eu continuo como professor de quant no Stricto, mas eu vou ter uma cadeira para explorar um pouco sobre a TI, né, no PPGA, a TI na universidade, mas a TI com um olhar de gestão, né? Nunca com um olhar técnico, porque eu estou num programa de administração. E também na graduação eu espero que os alunos e as alunas de graduação possam circular nessas 3 agendas, né? Tanto do digital quanto do startup, e quem saiba a gente tenha pesquisadoras júniores da graduação
para trabalhar aí com inteligência artificial. E além de eu alinhar a agenda de pesquisa, eu lembro que a gente tem que submeter um projeto de pesquisa, né? Qual é o teu projeto de pesquisa, Luiz Pinheiro, para os próximos 2 anos? Então, o projeto de pesquisa na época estava bem jovem, né? Eu considero, mas hoje eu já estou alinhando ele, principalmente pensando no impacto. Qual é o impacto de Luiz Pinheiro na pesquisa da universidade, né? E a gente, por meio de indicadores da CAPES, a gente é cobrado não só com artigos, mas com outros indicadores. Então, tem alguns indicadores da minha agenda que eu pretendo melhorar, e eu acho que esse é o grande desafio que gostaria de abrir para os colegas pares e colegas de outras instituições. Então, um dos maiores desafios é que eu não acabei perdendo o prazo de iniciação científica, mas talvez eu tenha que ter mais integração agora nessa agenda de pesquisa com alunos de graduação, né? Talvez ter iniciação científica, ter TCCs em outras escolas. Um dos grandes desafios, eu tenho uma mestranda hoje e estou aberto, já estou capitaneando aí possíveis mestrandos e mestrandas para 22, né? Eu tenho muitas vagas, mas eu preciso pelo menos ter esse número para que eu possa entregar o projeto que eu submeti para o programa no meu credenciamento. Eu acho que a parte de conferências a gente conseguiu entregar a meta, né? Entregamos 3 textos em conferências relevantes da minha comunidade, mas em journals eu tô aí, não foi tão produtivo esse ano, mas estou num desafio de quem saiba virar esse número de 1 para 2. A gente está trabalhando aí para tentar submeter o mais rápido possível um segundo artigo em journal. Estou feliz porque a gente está conseguindo entregar coisas aplicadas, né? Relatórios técnicos ou conteúdos para mídia, que é uma das coisas que a gente tem que entregar no programa, não só publicar artigos, mas esse seria um pouco dos indicadores que eu tenho olhado sempre como pesquisador. Você tem a tua agenda, mas você está entregando o quê? Para a universidade, para você como pesquisador, para a tua carreira e para a sociedade, né? E daí eu fiquei super feliz que eu me inspiro no professor Rosa, que é o grande revisor, né? E nós conseguimos revisar também 15 papers esse ano, foi loucamente, né? E participar de algumas bancas de PPG. Eu acho que, como professor júnior, tem alguns indicadores que eu estou muito novo, mas para 22 eu vejo como uma grande oportunidade aí para a gente melhorar a agenda de pesquisa. E, para finalizar, eu queria finalizar, então, como um pesquisador júnior, né, como um professor aí júnior do PPGA, agradecendo aos meus orientadores, né, aos meus professores que me trouxeram até aqui, né? Eu sempre falo que você, mestranda, doutoranda, alguém te levou, alguém foi junto com você. E a professora Noemi foi minha professora na 4ª série e é uma das maiores inspirações da minha vida. O professor Aleixo foi meu orientador de TCC na graduação, né? Me ensinou sobre a sustentabilidade. O professor Frega me ensinou o Quant, me ensinou o R, e a professora Maria Alexandra me ensinou que existe um mundo impossível, gigante, para a gente fazer pesquisa. Então, eu queria, em 2 minutos, deixar o meu sincero agradecimento a esses professores, lembrando que essa, além de professora, é minha mãe, né? Então, minha mãe foi minha professora, e eu tenho excelentes mulheres na minha vida que me inspiram a ser um melhor pesquisador. Eu acho que isso que a gente pode deixar como a mensagem do dia. Você tem uma agenda, mas você tem pessoas maravilhosas junto com você. E uma das frases que eu tenho, vocês sabem, eu sou cristão, né? Independente da religião, eu acredito em Deus e agradeço a Deus, porque eu só cheguei até aqui por causa dele. Então, é um dos textos que eu tenho aí também da minha trajetória como pesquisador júnior. Em 32 minutos seria isso. Agradecer aos ouvintes, terminar aqui minha gravação e ouvir.